vídeo de hoje vai ser fazendo uma maquiagem para comemorar os 1.400 inscritos lá do Instagram. 1.500 vem aí, 1.500 vem aí. Gente, como vocês viram na capa, tá? E no título, obviamente, realmente, eu bati 1.400 inscritos. Inscritos não, calma. Inscritos ainda vai vir, com fé em Deus. Mas eu bati 1.400 seguidores lá no Instagram, tá? E aí eu vou fazer uma maquiagem pra poder comemorar esses 1.400. Que inclusive tem um tempinho já, uma semaninha aí, que eu acabei ali prometendo essa maquiagem pra vocês. Mas só que eu fiquei doente, gente, nesse meio tempo. Eu não tenho nenhum porquê enrolar, tá, pra vocês. Abri logo aqui mesmo a jogada. Fiquei doente, não tive como gravar, tava sem ânimo pra gravar. Então eu deixei passar um tempo pra eu me cuidar, pra eu, quando estivesse melhor, né, eu tá gravando. Tô 100%, ainda não tô 100%, ainda tô tomando os medicamentos, mas eu já tô muito melhor do que o que tava. Então já não vi a hora de eu estar gravando pra vocês, tá bom, gente? E aí, pra começar essa maquiagem, já fiz a minha preparação de pele. Eu usei, gente, o Prime Face Fit da Jasmine, que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, tá bom? E aí, pra dar início a essa maquiagem, eu já vou falar sobre ela, tá? Eu vou estar fazendo hoje a Aurora Makeup, que é a maquiagem inspirada na Aurora Boreal. Vocês sabem, a Aurora Boreal, o céu radiante, lindo, maravilhoso, o sonho de todo mundo ver aquilo ali, gente, pessoalmente, ali olhando pro céu e ver aquela aurora. Se não for o seu sonho, tudo bem, mas é sim uma vontade minha. Mas, gente, eu decidi fazer porque eu fiz uma enquete com 4 maquiagens, que são essas maquiagens que estão aqui aparecendo pra vocês. E aí vocês escolheram lá no Instagram. Vocês não, né? O pessoal do Instagram, porque como foi uma maquiagem pra comemorar os 1.400 do Instagram, eu acabei botando a enquete apenas lá, tá? Então nem mencionei sobre nada aqui. E eu vou fazer esse tutorial dessa maquiagem junto com vocês. Porque nunca fiz essa maquiagem na minha vida. Não tenho nem noção de como eu vou começar a fazer essa Aurora Boreal. Mas a gente vai tentar, tá? Eu fiz um croquis, tá, gente? Só pra vocês verem. Fiz um croquisinho, tá? Com rosto, batom, olhos. É basicamente isso aqui que eu tô querendo fazer. E aí eu cortei aqui, né, a partezinha que cola do post-it pra poder tá fazendo essa aplicação. E aí eu vou colocar aqui no ladinho, tá? Vou colocar aqui assim, gente, bem deitadinho, porque a intenção é que essa parte fique reta pra cá, tá? Já fiz, gente, hoje é quarta-feira. Eu comecei a gravar essa maquiagem ontem. Só que eu tive que sair e aí eu não consegui terminar de gravar o vídeo. Então eu regravei hoje tudo do início, tá bom? Mas eu não finalizei a maquiagem, tá? Porque imagina, eu fazer uma maquiagem e eu não consegui finalizar ela. E aqui, gente, assim, eu vou medir, tá? Pra eu dar um cortezinho aqui na parte, pra não ficar incomodando aqui, tá? Porque isso aqui eu acho que vai dar uma levantadazinha. E eu acho que agora já dá aqui. Mas pra não ficar levantando, porque ontem eu já fiz um teste, né, gente? Eu vou dar um cortezinho aqui no meio, pra que ela fique assim, ó. E aí ela vai conseguir ficar no lugar certinho aqui. Pronto. Mas, gente, eu vou começar aqui aplicando já o corretivo. O corretivo que eu vou estar utilizando é esse daqui da SP Colors, tá? Eu vou estar utilizando o tom mais rosadinho que tem. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês, tá? Vou estar utilizando esse tom aqui, é um tom bem rosadinho que tem da paleta. E aí eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, língua de gato, que é o pincel que eu tô gostando de aplicar agora corretivo, tá? No meu olho, nas minhas maquiagens, tá bom? E aí eu vou aplicar aqui na pálpebra. Vou esticar também pra cá, gente, porque aí já faz o conjunto aqui, né? E aí, gente, com a esponjinha úmida, tá? Eu vou dar batidinhas aqui. E eu vou ter que estar olhando pelo meu espelhinho da paleta de sombra da Ruby Rose de sobrancelha, tá?
porque o meu espelhinho eu esqueci de pegar, gente. E aí eu vou dar batidinhas aqui pra poder dar uma espalhada a mais, gente. Tirar qualquer tipo de marcação que tiver aqui nessa parte aqui da sombra, tá? De base é isso aqui, tá? Não tem muito mistério pra nada, na verdade, não tem. E aí o que eu vou começar a fazer? Vou utilizar a minha paleta de sombra da Ludurana. E os tonzinhos, gente, que eu tô pensando em usar é esse tom roxo, esse tom azul e esse tom verde. Eu quero cores mais vibrantes, tá? Porque eu vou meio que dar uma quebrada nessas cores, utilizando esse azul mais escuro na parte de cima. Então eu quero que a parte de baixo ela fique um tom um pouco mais vibrante. Mas eu vou começar aplicando pelo tom azul, tá? Porque eu quero fazer tipo uma faixa de céu azul em cima. E aí eu preciso, né, aplicar essa sombra logo nessa área aqui de cima. Só mesmo pra poder tentar, né, gente? Tentar fazer aqui tipo uma faixa de céu azul. E aí eu vou aplicar assim mesmo. Eu acho que eu vou precisar até de um pincel maior pra eu ir aplicando essa sombra. Peguei esse pincel aqui, tá? Pra poder eu conseguir aplicar em mais regiões mais rápido. Na verdade, eu acho que eu vou pegar esse daqui, que ele é assim achatadinho, ó. E aí eu acho que fica muito melhor pra eu poder pegar a sombra, né? E aí eu vou pegar o tom do azul mais escuro. Vou aplicar aqui por cima, tá, gente? E aí, gente, depois de eu ter aplicado a faixa de cima, né, feito essa faixa aqui com o tomzinho azul, eu achei que ele fosse ficar até um azul um pouco mais vibrante, mas ele deu uma quebrada, eu acho que talvez misturado, né, ele deu essa quebrada, e aí eu vou estar utilizando esse pincel aqui. Ele é tipo um pincel fofinho, tá? Parece um pincel de esfumar, só que bem gordinho, mas como esses pincéis são de cerdas sintéticas, eles são um pouco mais rígidos. Então eles são muito bons para poder aplicar, tá? Mas eu consigo sim esfumar utilizando esse pincel. E aí eu vou começar pelo tom verde, tá? Vou aplicar aqui no meio, gente, esse tom de verde, nessa região aqui do centro, tá? Não tem problema nenhum, gente, se essa parte for pra cima do azul, tá? Aí a gente já aproveita e dá uma esfumada aqui nessa faixa, que é a faixa de transição do azul pro verde, tá? Chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem como é que tá. E aí é a faixa de transição desse azul com verde, e aí a gente dá uma esfumada, tá? E agora, gente, com esse pincel mesmo, meio ele sujinho, vou aplicar aqui o roxinho, tá? O roxo, lembrando que esse roxo é um roxo mais forte que tem aqui, mais vibrante, né? E eu vou aplicar aqui nessa região. Aí eu vou puxar aqui, gente, essa parte aqui assim, pro lado, tá? Vou até conferir aqui. E é quase isso, tá? Não tem problema. Vou puxar ela aqui, inclinando pra cima. E aplicar a mesma coisa do outro lado. E agora, gente, eu vou vir com um azul e vou aplicar nessa região daqui, tá? Já fiz aqui essa parte, né, da maquiagem. E aí agora eu tô querendo fazer aqui os tracinhos, né, aquelas voltinhas da aurora boreal, para que eu consiga fazer aqui, né, e deixar bonito. Porque a intenção é fazer e deixar bonito, tá? Eu queria ter feito com lápis branco, mas eu acho que eu vou misturar um pouco do hidratante com um pouco de sombra. E aí eu fazer uma misturinha para que eu consiga, né, tá ali fazendo os tracinhos, tá? Os detalhezinhos. Mas antes de eu estar fazendo esses delineados, eu quero aplicar um pouco de iluminador por toda essa parte aqui, para deixar bem cintilante, sabe? Porque eu quero essa maquiagem bem cintilante. E aí eu vou estar utilizando esse iluminador aqui, gente, que ele é da Jasmine e ele é a cor 02. Ele é um pó iluminador. Eu não sei de que linha ele é, porque ele já tá sem a tampinha, tá? Mas ele é igual a esse aqui, né, que é um pró bronzeador, que é a cor 02 também. O daqui é um pó iluminador. Chega ele dá uma estourada. O de cá ele é mais dourado, mas ele tem um fundo de cor. O daqui ele é meio rosado, meio rosinha. Chega aqui mais pra perto pra vocês verem.
E aí eu vou estar utilizando ele, tá? Vou pegar aqui um pouco com esse pincel e vou estar aplicando, gente, ele aqui por cima da sombra, tá? Tá aplicando assim meio sem muito coisa mesmo, porque eu quero realmente que fique a cintilância por cima. Se clarear um pouquinho, gente, não vai ter problema, tá? Eu quero que ele fique com esses flashes, sabe, de iluminação. É isso que eu quero. E ele, gente, é daqueles que deixa aquele efeito molhado, tá vendo? Por isso que eu achei ele perfeito pra esse momento aqui agora. De ir aplicando o iluminador, tá? Por todo o olho. E aproveita também, gente, pra poder já dar uma esfumada, né? Aí já deixa aquele esfumado bem bonito. E com o iluminador por cima já, dando o brilho que essa sombra merece. A gente ia ficar esse meio efeito, sabe, holográfico mesmo, por cima dessas cores. E eu achei que ficou perfeito, gente. Pra mim, isso aqui tá perfeito, tá do jeitinho que eu queria, tá? E agora, gente, eu vou tentar fazer aqui uns delineados meio, sabe? Nem nessa estética aqui, tá? Da foto. Mais parecido com esse daqui e esse, tá? E aí a gente já vai vir também com um pouco mais de sombra por cima. Mas eu vou fazer eles aqui quietinha e aí eu volto aqui com vocês, tá? Bom, Deus, eu fiz uns traços aqui de base, tá? Como vocês podem ver aí, eles ficaram bem mais escuros, tá? Mas isso não é problema, não. Eu agora vou sair aplicando base não, gente, vou aplicar a sombra com esse pincelzinho aqui. Ele é um pincelzinho de boca, só que ele é bem fininho e ele é ótimo para detalhes. Eu tenho esse aqui também, que também é pincel de boca, tá? Que eu também gosto de utilizar ele para fazer detalhes. Inclusive, eu acho que eu vou até trocar, porque o daqui, ele é mais assim, compridinho pra cima, sabe? Ele é mais comprido do que esse, tá? E aí, eu acho que eu vou utilizar o de cá, que é mais comprido, pra poder estar fazendo aqui esses detalhes. Que eu vou, basicamente, gente, pegar um pouco da sombra, tá? E chegar bem aqui próximo aonde eu fiz esses tracinhos e vou puxar pra cima. Meio que como se tivesse saindo luz, pra poder tentar dar esse efeito da aurora boreal, tá? E não tem problema nenhum se ficar sem a cintilância, tá? Até porque vai ficar um pouquinho cintilante, porque tá diferente, né? A cor de baixo com a cor de cima. E aí eu vou aplicar, gente, e ir puxando pra cima pra poder dar esse efeito. Aqui. Bom, gente, já terminei aqui, tá? Fiz um esfumadinho bem básico, tá? Nas linhas. E aí eu já reforcei o azul daqui de cima, tá? Pra ficar tudo ok pra maquiagem. Agora, gente, eu vou fazer aqui minhas sobrancelhas, porque no croquis eu fiz aqui, tá? Com as sobrancelhas feitas. Eu não cobri as sobrancelhas, tá? Na hora de fazer a maquiagem. Então, vai ter sobrancelha sim. E a preferência, gente, é que seja uma sobrancelha bem fininha, tá? Muito, muito fininha. Não quero sobrancelha grande. Também não vou passar nada pra grudar, nem sabonete, nem cola, nem fixador nas sobrancelhas. Quero algo realmente normal, sabe? E aí eu vou pintar aqui. Vou começar pintando com preto, tá, gente? Eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, tá? Que é essa paleta aqui da sobrancelha. Vou utilizar ela, a minha inclusive tá daquele jeito. Bom, gente, sobrancelhas feitas, tá? Tentei o meu máximo aqui pra poder endireitar, mas vai ficar desse jeito, não tem problema. E agora bora pra hora satisfatória, que é tirar todos esses negocinhos. Vou começar a tirar por aqui. Uau! Que já tava soltando, tá, gente? E aí eu vou... ficou bem legal, tá, gente? Vou ter que dar uma limpadinha aqui no canto, mas nada que vá atrapalhar super, tá? O lado de cá agora.
até tentar grudar aqui pra ver se tira esse excesso da maquiagem. Não sai não, gente, mas não tem problema não. A gente tira ali um pouquinho de óleo. O meio ficou perfeito, tá? Tá bem do jeito que eu queria. Essa parte de baixo bem puro nada mesmo, sabe? E aí, gente, agora eu vou limpar aqui, tá? Vou pegar um pouco do algodão, um pedaço do algodão pequenininho mesmo. Vou enrolar ele aqui nessa parte daqui de trás, a parte que é mais achatada, um pedacinho assim, pedação na verdade, né? Não é nem um pedacinho, é um pedação. Vou pegar, gente, um pouco de óleo, vou estar utilizando óleo de coco, tá? Pra poder estar ajudando aqui a tirar essa maquiagem, que realmente tem que dar uma saída aqui, tá? E aí esse meio aqui vou limpar com todo cuidado, tá, gente? Pra não pegar dentro do olho. E embaixo aqui eu posso tirar com o algodãozinho normal. Limpar aqui. Puxa essa linha reta pra cá. Quem é ela que faz linha reta? Do lado de cá, gente, a mesma coisa. Deixa a linha reta aqui. E aí, gente, vou pegar agora mais um pedacinho, tá? Um pedaço maiorzinho. E vou limpar aqui nessa parte de baixo do olho. Fazer agora minha pele normal. Minha pele ela já tá preparada. Vou passar aqui mais um pouco de primer na região dos meus poros, tá? Base que eu vou utilizar, ó, base da Intense Pop. Base Matte Camuflagem, ela é uma base de média cobertura, tá? Pra essa maquiagem, como eu disse a vocês, o foco vai ser realmente os olhos, então não tem necessidade nenhuma da base ser uma base de altíssima cobertura ou da pele tá 100% chamativa. Mas a gente quer uma pele bonita, né? Pra acabar combinando com a maquiagem dos olhos. A gente já acabei de passar a base, tá? De acabamento também com a esponja. E aí eu vou agora passar aqui o corretivo, tá fazendo uma misturinha aqui nessa parte, tá? Esse corretivo aqui é o corretivo da City Girls, o Flawless Skin. Eu acho que eu falei errado, viu? Mas vocês acho que já estão acostumadas comigo falando errado. E aí eu vou pegar esse tom, gente, um pouquinho desse tomzinho aqui, ó. Inclusive tem até misturinha nele. Vou pegar um pouco do tom de baixo desse tom aqui. Vou botar aqui também. Vou pegar a base, tá? Tentar aplicar 2 gotinhas de base aqui, pra eu estar fazendo essa misturinha, tá? Só vai 2,5, né? Pra não ficar com aquele restinho pro lado de fora. Só pra não desperdiçar. E aí, gente, com o próprio pincelzinho, eu vou estar misturando, tá? E aí, com o resíduo mesmo, vou aplicar aqui embaixo. Aqui rente, tá? Eu vou começar a esfumar pelos lados que realmente não preciso de tanta cobertura assim na maquiagem. Então, eu vou começar pelo queixo.
Do queixo, gente, a gente já pode ir já aqui pra lateral, sabe? Nessa partezinha aqui. Porque se for para pensar, realmente não preciso dessa parte bem marcada, tá? E aí eu só quero um efeito mais lift desse lado, tá vendo? Esse lado aqui eu ainda não esfumei, mas desse lado eu já dei uma esfumada. Aí ele dá um efeitozinho mais de cara chupada, tipo um cara, sabe? Se vocês quiserem, vocês podem até estar fazendo isso assim, ó. Então você vê qual é a parte que entra, qual é a parte que desce. E aí já passa, dá uma disfarçadazinha, tá? Aí dá bem uma esfumada pra não ficar nada marcado. E vai pro outro lado. Na testa também, tá, gente? A gente já faz agora. Já dei uma esfumada aqui. Só a parte da testa que ficou meio mais ou menos, mas isso não é problema, tá, gente? E aí, gente, pro blush, eu pensei em utilizar desses batons de vovó, sabe? Tem esse aqui, que é o que eu tô utilizando no momento, pra poder fazer essa parte de blush, essa parte molhada do blush, né? Esse blush em creme, pra poder eu estar utilizando nas maquiagens. E aí eu gosto de vir aqui com o pincelzinho e passar aqui, mesmo na pontinha, porque esse troço, gente, ele é muito pigmentado, olha, muito pigmentado. Então, mesmo que seja algo leve, não tem a necessidade de eu tacar um bocado, sabe? E aí eu vou passar, aplicar aqui na bochecha, tá? Bem aplicar mesmo, tá, gente? Vou aplicar aqui um pouquinho, chegando aqui perto da área da olheira, que eu quero que pegue um pouco dessa parte aqui de baixo também. E esse negócio tem um cheirinho ele tão bom, esse batom, mas ele tem um cheirinho tão bom. Agora, nesse momento, é a hora de selar essa pele aqui, tá? Selar essa pele toda. Vocês estão vendo que a parte aqui do iluminador, ele tá bem bom, sabe? E essa realmente foi a intenção de deixar ele bem glow, porque eu utilizei uma misturinha que eu já tenho ali de iluminador glow pra poder utilizar na pele. E aí ele dá esse efeito de molhado, tá vendo? Essa luz, a luz bate, ele já dá aquele, sabe, aquela evidenciada. Então é uma coisa meio glow. Como a base é mate, vai dar mais um efeitozinho pra cá. E também isso ajuda a gente a camuflar um pouco a olheira, um pouco os poros. Camuflar, não cobrir, tá? Camuflar os poros. Eu vou selar, vou começar selando pelo blush. Vou estar utilizando essa paleta aqui, tá? Da SP Color, que é da linha Mango Lover. E aqui, gente, pra essa paleta, eu vou fazer um segredinho. Vou misturar os 3 tons. Porque esse tom, ele é bem pigmentado e esses dois, eles têm muita partícula de brilho. O de cá ainda tem mais partículas de brilho que o de cá. Então eu quero dar essa misturada pra chegar num tom, não no tom mesmo que eu tô pensando que vai chegar, mas pra pelo menos dar uma camada de brilho, porque o tom já tá aqui. Então vai meio que misturar, né? Vai cobrir um pouco, deixar um pouco mais opaco isso aqui. E aí eu vou pegar aqui, vou misturar um pouco de cada um. Vou dar uma batidinha pra tirar aquele efeito e vou aplicar. E depois eu venho assim. E aí já dá pra você ver a cintilância que fica nessa pele. Gente, sério, eu fico apaixonada, sabia? Nas maquiagens que eu faço. Porque quando eu paro pra poder inventar a arte, pode ter certeza que vai sair coisa boa. E ainda assim com partículas de brilho. E aí fica a junção dessa partícula do corretivo com essa parte daqui. Uma coisa linda que fica. Fica uma coisa linda. Fica. Eu tô sentindo como se eu estivesse de máscara com essa faixinha aqui colorida. Parece que eu tô de máscara, gente. Sério. E agora, gente, eu vou aproveitar pra poder fazer a parte do contorno, tá? Vou utilizar esse pincelzinho aqui, tá? Ele tem esse cerdas bem macia pra poder estar realmente esfumando. E aí, gente, eu vou utilizar os 2 tipos de contorno que eu tenho. Esse daqui, que são tons mais quentes, tá?
é da Aço Makeup, essa paleta de contorno. É uma paleta de contorno da Aço Makeup. Ele tem tons muito quentes. E como eu quero trazer um pouquinho desse ar mais bronzeado, mas eu também quero trazer ali a parte da sombra, eu vou estar utilizando esse pó compacto, tá? Que ele é da marca da Avon, da linha Faces. Eu não sei qual é a cor dele, tá, gente? Porque a cor dele veio na caixa e a caixa já se mandou já pro lixo. E aí eu não sei. Eu vou começar aplicando ele. Ele é um tom um pouco mais frio, tá? E aí eu pego um pouquinho aqui, tampo, dou batidinhas pra tirar realmente o excesso dele e venho aplicando aqui, ó. Vou aplicar bem aqui assim, que é aonde eu quero trazer esse contorno, que eu quero realmente devolver a sombra. Vou descer um pouquinho só, tá? Só um pouquinho. E vou vir esfumando aqui junto com o blush. E aí, gente, fazer a mesma coisa do outro lado. Pego um pouco, dou batidinhas, aplico onde eu quero concentrar o produto e depois eu só venho assim, esfumando. Gente, tem coisas que realmente é pra gente ficar de queixo caído, hein? E é isso, gente. Não tenho mais muito o que falar desse contorno. Vou fazer, gente, um pouco também desse contorno na testa, tá? Na região da testa. Vou fazer a mesma coisa, pegar um pouco. Só que aqui eu vou aplicando assim, pra ir distribuindo um pouco. Agora chegou a hora de eu utilizar um pouco do outro contorno, tá? Vou estar misturando, gente, os 3 tons pra ver no que dá e vou estar aplicando aqui, tá? E aqui, gente, como é um contorno mais quente, eu quero trazer mais o ar de bronzeamento pro meu rosto. Então eu vou aplicar ele assim. O contorno a gente aplica aqui embaixo, ele a gente vai aplicar aqui em cima. Perto mesmo aqui, entre o contorno e a maçã. Entre o contorno e o blush. E a gente vai aplicar bem assim. E já esfumando. Tira o excesso e já vai aplicando e esfumando. Pra ele trazer essa transição de cor de um lado pro outro, tá? E aí, agora a gente vai pro pó solto, tá? Pega aqui uma esponjinha de pó. Meu pó solto, gente, ele já tá nas últimas já pedindo arrego, pedindo, por favor, me salvem. Me salvem, compra outro e coloca no meu lugar. E aí tá um pinguinho de nada, mas pra essa maquiagem realmente não quero muito, tá? Só um pinguinho, tá vendo? Só mesmo pra cobrir ali e selar a parte que tá mais clara. E, gente, depois de ter aplicado todo esse pó, como eu já selei o rosto mesmo, o restante, eu só vou vir aqui com um pincelzinho e varrer, tá? O pó. Começar por onde eu apliquei, gente, por baixo, tá? Depois eu já venho aqui na testa, porque eu não gosto de pó marcado aqui nessa região. Fazer algo antes de selar essa pele, na verdade, antes de aplicar a bruma, tá? Nessa pele. Que é pegar um pequenininho aqui, ó, pincelzinho. Ele é um língua de gato, na verdade ele é um kitzinho de sobrancelha e corretivo. E aí eu vou pegar aqui um pouco desse iluminador, tá? Vou utilizar esse iluminador, mesmo ele sendo bem clarinho. Porque pra iluminar essa maquiagem eu quero bem um pontinho de luz. Aplicar ele aqui bem na pontinha do nariz pra realmente ficar bem esse negocinho, sabe? Fofinho. Passando o iluminador, eu vou vir aqui com essa corzinha aqui do meio, com esse pincelzinho aqui pra poder esfumar, tá? Esse pincelzinho eu também
que eu gosto de usar pra esfumar, pra aplicar sombra, pra fazer contorno no nariz. E aí eu tiro aqui o excesso dele e venho fazendo aqui o contorninho do nariz. Eu vim com esse mesmo pincel, só que só com essa pontinha dele aqui. Pega aqui o iluminador, só um pouquinho mesmo, gente. E aplicar aqui por cima, tá? Desse blush e esfumar. Rezar pra não manchar. Porque, gente, tem muito tempo que eu não uso esse iluminador, mas não manchou, olha. Tá até bem sutil e também não ficou acinzentado. Pelo menos até o momento ele não tá acinzentado. E eu tô pegando, gente, bem pouquinho mesmo. Não tô pegando muito. E aí ele tem umas partículas de brilho que pelo menos aqui, quando a iluminação bate, dá pra eu ver. Não sei se aqui na câmera tá dando pra vocês verem, tá? Mas vocês estão vendo, né? Que no fim a maquiagem ela tá toda conversando. E aí eu aplico aqui. Eu acho que agora foi um pouquinho demais. Mas não tem problema, é porque eu não preciso aplicar numa segunda vez. E aqui é só treinar dedos, né? Porque só os movimentos aqui do dedo pra poder dar uma... fazer uma maquiagem bem bonita. Olha. Eita. Que lindo, hein? Mas ainda acho que o lado de lá acabou marcando mais que o lado de cá. Acho que o lado de cá vai ser um pouquinho demais. Ah, não tem problema não, gente. A gente vai estragar o lado que tá bom. Não tem problema, a gente estraga o lado que tá bom. Vou aplicar até um pouco aqui, abaixo aqui da sobrancelha, pra dar só um ponto de luz mais concentrado nessa área aqui. E aí ele vai ficar assim. E agora, gente, pra finalizar essa região do olho, eu pensei em pegar aqui um pouco do iluminador, tá? Vou sujar aqui com um pouco de hidratante a pontinha, tá? E vou pegar aqui um pouco do iluminador. Eu fiz aqui a misturinha, ó. Minha misturinha chega a tá ficando estourando na câmera. E aí eu vou fazer umas estrelinhas, né? Que eu vou utilizar isso aqui pra fazer uns pontinhos. Pronto, meninas, já fiz a graça de colocar os cílios postiço, né? Pra poder já dar uma adiantada. Vocês sabem que os cílios eu não colo aqui em vídeos com vocês, porque eu demoro de colar. Então seria o quê? Meia hora de vídeo só colando os cílios? Não daria certo, tá? Já coloquei também rímel, né? Máscara de cílios. Já passei. E aí agora eu vou passar a máscara de cílios na parte de baixo. Mas antes de eu passar essa máscara de cílios, eu vou finalizar aqui a parte do olho mesmo, tá, gente? E aí eu vou pegar aqui um pouquinho de corretivo. E eu vou... corretivo não, um pouquinho de iluminador, tá? E eu vou aplicar nesse cantinho interno aqui do olho. E aí, gente, nesse cantinho aqui de baixo, pensei em pegar o azul, né? Daqui de cima, que foi o azul mais escuro. Vim com um pouquinho dele e dar uma esfumada. E aplicar aqui na linha d'água, tá? Vou abaixar aqui, ó. Puxar aqui um pouco. E vou fazer esse movimento aqui assim, aplicando, tá? E a intenção é ficar desse jeito, tá vendo? Aqui é o lado que eu ainda não fiz e esse é o lado que eu já fiz. Tá vendo como dá uma diferença? E pronto, gente, os dois olhos já estão prontos. Agora eu vou pegar aqui a máscara de cílios, tá? E aplicar nos cílios de baixo, tá, gente? Eu quero que apareça que tem cílios, porque os cílios de baixo ele acaba sumindo no meio de tanta maquiagem. Mas a gente vai agora mostrar que eles estão aqui. Mas já dá pra ver a diferença, não dá? Esse lado sem a máscara e esse lado com a máscara. Dá um shine, né? E agora a gente vai pra boca, tá, gente? Na boca eu acho que eu vou fazer algo muito simples, muito básico. Vou só dar uma hidratada aqui no centro dos lábios.
porque é a parte que mais resseca. E aí, gente, pra eu estar fazendo essa boca, eu vou estar contornando ela, tá? Com um marronzinho mais escuro da paleta de sombras. Eu não vou utilizar labial nem batom. Eu vou tentar utilizar só sombra. E é isso, gente, tá? A pele tá pronta, os olhos com certeza estão prontos e a boca também. Agora eu só vou me ajeitar aqui um pouquinho e vocês vão ver o fim dessa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui, tá, nos comentários pra eu saber o que é que vocês acharam. Gente, estou muito feliz em ter bater essa meta de 1.400. Estou um pouco mais perto da meta que eu tinha planejado pra bater até em abril. Então eu tô muito feliz, tá, gente? É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!